Fala pessoal, eu me chamo Eduardo Deutschli e eu vim aqui no canal da Finclass para comentar sobre o mais novo aumento da taxa Selic e responder a pergunta: será que com mais esse novo aumento e os outros que estão previstos pela frente, a bolsa acabou? Mas, como você provavelmente ainda não me conhece, afinal essa é a minha primeira aparição aqui no canal da Finclass, é importante eu me apresentar. Como eu disse, me chamo Eduardo Deutschli, eu trabalho aqui no Grupo Primo junto com o Bruno Perini e talvez, se você já fez o Viver de Renda, o curso do Bruno, você me lembra por ter sido um dos monitores do curso desde a turma 12. Ou então, já tenha ouvido o Bruno comentar o meu nome em algum dos podcasts dos sócios. Como já era amplamente esperado pelo mercado, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, anunciou um aumento da taxa Selic de 0,5%, de 50 pontos bases, levando a taxa que antes era de 12,75% para 13,25% ao ano. Além disso, a perspectiva do mercado quanto à taxa terminal da Selic mudou muito de uma semana para cá. Antes se esperava que essa talvez fosse a última ou penúltimo aumento da taxa Selic e queríamos parar lá por 13,5%, 13,25% talvez. Contudo, devido a uma mudança no cenário macroeconômico, que eu vou comentar aqui durante o vídeo, já se espera mais 2 outros aumentos de 50 pontos base, o que poderia levar a taxa Selic para 14,25%, 14,5%. E existem até mesmo analistas, como o da Itaú Asset, que preveem uma taxa Selic em 15%. Será que vamos chegar até lá? A minha ideia aqui nesse vídeo não é falar sobre o óbvio, por exemplo, como o seu título pós-fixado no Tesouro Selic vai passar a render mais depois deste aumento da taxa de juros. Afinal, isso com certeza vocês já sabem. A minha ideia aqui é comentar não só como esse aumento agora da Selic, que já era meio que precificado pelo mercado, mas também os aumentos futuros que não estavam tanto no radar podem impactar ativos de risco como ações, como fundos imobiliários e também como o movimento que está acontecendo lá fora. Afinal, hoje também tivemos reunião do FONC, que é o equivalente ao nosso Copom lá nos Estados Unidos, e como que esse movimento do FONC, elevando as taxas de juros lá também, acima do que o mercado esperava anteriormente, pode impactar os ativos de risco, como ações lá fora e até mesmo criptomoedas. O aumento da taxa Selic nesta reunião de quarta-feira, ele já era amplamente esperado pelo mercado, ainda que houvesse uma certa dúvida se seria 0,5%, 0,75%. Contudo, como eu já comentei, na última semana o cenário mudou radicalmente, e para pior. E dessa vez a culpa não foi nossa. Portanto, é importante comentar sobre o que está acontecendo lá fora. Na última sexta-feira, por exemplo, os Estados Unidos divulgou dados sobre o PCI, que é a inflação deles lá fora, o principal índice de inflação. E ele veio muito acima do esperado, levando a inflação acumulada dos últimos 12 meses nos Estados Unidos para 8,6%, o que é o maior patamar de inflação lá fora, nos Estados Unidos, desde 1981. Para quem mora aqui no Brasil, pode pensar, tá, mas uma inflação de 8% não é tudo isso, a gente já teve várias vezes. Mas mesmo pensando no nosso cenário, desde os últimos 20 anos no plano real, isso está acima da média da nossa inflação, que foi ali na faixa de 6%, mais ou menos. E isso, pensando no Brasil, então 8,6% já seria bastante coisa. Mas para os Estados Unidos é algo muito preocupante. Por exemplo, isso leva a grandes preocupações se os Estados Unidos poderiam voltar a passar por um período de estagflação, que foi o que eles passaram durante toda a década de 1970. Explicando o que é estagflação. É basicamente um período em que a inflação está alta, contudo não há crescimento econômico, um crescimento econômico muito baixo, o que leva basicamente ao empobrecimento geral da população. E não é só os Estados Unidos que estão tendo preocupações com os índices inflacionários. A Alemanha, por exemplo, está com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 7,9%, o que é o maior índice desde 1973. Isso não se restringe a esses dois países. Toda a Europa está passando por problemas com inflação e até mesmo o Japão, que nas últimas décadas tinha preocupação quanto à deflação, voltou a apresentar inflação e o Banco Central de lá está sendo pressionado para talvez elevar os juros, o que seria muito preocupante para aquele país. Afinal, o Japão é um dos países do mundo mais endividados, com uma dívida PIB que chega a quase 200%. Então pense o seguinte, se eles precisarem aumentar as taxas de juros lá, o custo da dívida ficará muito mais alto, o que leva a preocupações, começa a levar a preocupações quanto a uma possível dificuldade do Japão em honrar com seus compromissos. Afinal, mesmo um pequeno aumento da taxa de juros lá no Japão faria com que o custo de pagar essa dívida elevasse muito, ou seja, o custo com o pagamento dos juros da dívida ficaria preocupante. Diante de todo esse cenário preocupante, o Fed, que é o Banco Central Americano, se viu pressionado para agir. Traduzindo isso em números, se até uns 3 meses atrás, no começo do ano, a taxa básica de juros nos Estados Unidos estava em praticamente zero e até ontem em 0,75, vocês podem perceber que daqui a uns 45 dias, quando tiver a próxima reunião do Fed, eles já vão estar com uma taxa de juros na faixa de 2 a 2,25%.
a depender da próxima decisão. E mais do que isso, já estão precificadas vários outros aumentos ao longo deste ano de 0,50%, e o que poderia levar a taxa básica de juros dos Estados Unidos de um patamar de 4 a 4,5% lá pelo começo, meados do ano que vem. Isso para o Brasil pode parecer um número baixo, afinal aqui a gente está acostumado com uma Selic de 8%, de Selic de 2 dígitos, mas para os Estados Unidos isso é um número muito grande, que eles não veem há muito tempo. Para vocês terem ideia, a última vez que a taxa de juros lá esteve em 4% foi em 2007, antes da crise do subprime de 2008. O mercado lá não está mais acostumado com taxas de juros dos títulos públicos americanos tão altas. Isso daí tende a movimentar todo o mercado e foi em grande parte responsável pelas quedas que a gente viu nos ativos de risco nos últimos dias, tanto na bolsa americana, criptomoedas e até mesmo tendo impactos aqui no Brasil. Trazendo um outro número interessante aqui para vocês, ao longo da última década, a taxa básica americana, que é a Fed Funds Rate, ficou numa média de 0,80%, 0,70%, sendo que agora a gente já passou para um número de cerca de 1,75%, e muito em breve vamos passar de 2, passar de 3 e com certeza chegar em 4 ainda. E qual que é o impacto que isso traz para os seus investimentos, para os ativos de risco? A gente tem que pensar o seguinte: os títulos públicos americanos são considerados os ativos de mais baixo risco de todo o mercado. Seria o ativo mais seguro que existem. Afinal, ele conta com a garantia soberana, garantia do Tesouro Americano, de que serão pagos. Não existe nada mais seguro no mundo do que esses títulos. E com títulos de curtíssimo prazo, pagando juros de 4, 4,5%, isso vai ser um verdadeiro aspirador de dinheiro para os Estados Unidos. Afinal, por que correr risco com empresas, correr risco com ações, com criptomoedas, com fundos imobiliários, os rates de lá, se é possível ganhar juros de 4% ao ano em dólar? Se antes uma empresa, por exemplo, que pagava dividendos de 3% era considerada um bom investimento, será que agora, podendo obter 4% ao ano nos títulos americanos, vai seguir um bom investimento? Ou será que vai precisar reprecificar essas ações? Não é coincidência, por exemplo, que o Nasdaq, que é o índice de ações de tecnologia dos Estados Unidos, já caiu mais de 30% esse ano, sendo mais de 10% apenas na última semana. Da mesma forma, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas dos Estados Unidos, também já cai mais de 20% no ano. Isso é basicamente o mercado americano reprecificando os ativos de risco em função dessa mudança nas taxas de juros dos títulos públicos americanos. E quanto mais especulativo é um investimento, mais ele tende a sofrer com esse aumento dos juros. O Bitcoin, por exemplo, que já vinha em queda há vários meses, já atingiu uma queda em relação à máxima histórica na faixa de 66 mil dólares, uma queda de mais de 67%, sendo que apenas nos últimos dias ali vimos uma queda de quase 30%. Agora que você já entendeu o que está acontecendo lá fora, fica mais fácil de compreender por que os ativos de risco aqui no Brasil também estão caindo. Afinal, o mercado americano, por ser o maior mercado de valores do mundo, impacta o mundo inteiro e o Brasil não seria diferente. É justamente por isso que a nossa taxa Selic, ela provavelmente vai acabar passando dos 14%, talvez chegando ali em 14,25% ao longo das próximas 2 reuniões do Copom, que vão ser em julho e setembro. Vale ressaltar que o Brasil, ele já começou esse movimento de alta dos juros muito antes dos demais países, começando lá pelo início de 2021, sendo que Estados Unidos começou apenas esse ano, Europa ainda vai começar o aumento de juros. Isso faz com que a gente já esteja mais próximo do final desse aumento das taxas de juros e também talvez possamos estar começando a ver um certo alívio na inflação. Tudo bem que a inflação de maio veio relativamente baixa, impactada principalmente pelos custos de energia, voltando para a bandeira verde. Também é interessante comentar sobre o impacto da redução do ICMS nos combustíveis, que pode trazer gasolina e diesel para baixo, ajudando a frear um pouquinho o aumento da inflação nos próximos meses. Contudo, há um ponto de alerta, porque tudo bem que os impostos caindo, a tendência é que os combustíveis caem, mas vale ressaltar que a gasolina e o diesel negociados aqui no Brasil já estão com uma defasagem muito grande em relação aos preços internacionais, na faixa de quase 20%. Então, se a Petrobras realmente seguir os padrões internacionais de preços, talvez o impacto da redução do ICMS não seja tão sentido aqui nos combustíveis, ou até nem haja queda, caso haja um reajuste de acordo com os preços internacionais. E há mais um ponto de preocupação quanto a esta redução do ICMS. Afinal, com esse corte de impostos, o governo estará abrindo mão de uma importante fonte de arrecadação. Para vocês terem uma ideia comparativa, com essa redução de ICMS apenas até o final do ano, que já foi aprovada no Senado, a redução de arrecadação vai ser maior do que todo o dinheiro que o governo arrecadou com a venda da Eletrobras, com a privatização da Eletrobras. Isso é uma bomba fiscal muito grande, pois pode aumentar ainda mais o rombo do nosso teto dos gastos. E vale ressaltar que quanto maior o nosso risco fiscal, ou seja, o risco de que a gente talvez não consiga pagar a nossa dívida, maior é o risco para se emprestar dinheiro para o Brasil e maiores tendem a ser as taxas de juros desses títulos longos, como o pré-fixado 2029 ou IPCA 2035, 2045. E isso explica muito bem
por que as taxas de juros desses títulos estão aumentando ao longo dos últimos dias. Mas se você ficou até aqui no vídeo, você provavelmente quer a resposta da minha pergunta lá do começo. Será que a bolsa vai acabar? E a resposta é não. A nossa bolsa não vai acabar, mas ela pode continuar sofrendo com esse cenário macroeconômico desafiador ao longo dos próximos meses e podemos ver uma queda persistente nesse período. Não é hora para ser muito corajoso nem negligente com os riscos. Não vamos ter aquela mentalidade de que caiu, comprou, é com certeza uma oportunidade. Não é porque uma ação caiu 75% que ela não pode cair mais. Vou citar um exemplo. Magazine Luiza, do início de 2021 até início de 2022, ela já tinha caído 75%. Contudo, desde então, ela caiu outros 63% em relação ao preço anterior. Ou seja, a queda total já passa de 90%. Inclusive, se você quer entender melhor por que as ações de Magazine Luiza e das outras varejistas estão em queda, nós temos um vídeo aqui no canal da Finclass explicando mais sobre esse assunto. Mas voltando para o tema do vídeo, não vamos tentar pegar a faca caindo, porque o seu portfólio, o seu dinheiro conquistado a duras penas, pode sofrer com isso. Às vezes é melhor perder um pouquinho do movimento de reação do que comprar no momento errado e ver seu portfólio cair dos 20, 30, 40%. Eu não estou dizendo que agora é hora de vender, longe disso, mas sim é hora de ser cuidadoso, de fazer um bom gerenciamento do seu caixa e de prestar muita atenção em possíveis oportunidades, porque sim, elas existem. Mas nós temos que respirar fundo, ficar calmos, tranquilos. Você pode até ir para o seu jardim, colocar os pés no solo, fincar bem os dedos na grama, para realmente ficar com os pés no chão, não se desesperar, manter a calma e principalmente manter o plano que você já tinha estabelecido, não ficando nem preocupado a ponto de vender tudo e sair do mercado agora, nem tão otimista, achando que tudo é oportunidade, que as ações já atingiram o fundo e que não podem cair mais. Como eu falei ao longo de todo esse vídeo, e você deve ter percebido, o mercado ao longo dos próximos meses vai ser muito desafiador, mas é justamente nesses momentos que surgem as melhores oportunidades. Nesse cenário de juros em alta, aquelas ações mais especulativas, que são ações de crescimento, que o retorno está muito lá no futuro, ou seja, que depende muito de um crescimento consistente, que muitas vezes ainda não dão lucro e que dependem de constantes aportes de capital, de emissão de dívida, essas ações com certeza podem sofrer mais. Afinal, uma coisa é investir em crescimento quando os juros lá fora são zero e você pode captar dívida barata. Ou uma coisa bem diferente é quando os juros lá estão em 3, 4% e para captar dívida você vai pagar um pedágio de 5, 6, 7% ao ano, às vezes até mais, dependendo do risco da empresa. Justamente por isso que essas ações mais de tecnologia, essas ações que ainda estão em fase de crescimento, elas sofrem muito mais do que ações mais consolidadas, que, por exemplo, já são lucrativas, têm uma forte geração de caixa, existem há décadas e que, se vocês observarem, são as que menos caíram neste momento. Elas apenas reajustaram um preço justo, digamos, com base nessa nova taxa livre de risco. Finalizando aqui o vídeo com um último recado, os mercados ainda têm espaço para cair mais. Afinal, o mundo vai precisar aprender a conviver com juros mais altos durante bastante tempo. Por isso você deve ter disciplina para continuar fazendo aportes, deve ter um plano bem definido e seguir esse plano, não se deixando afetar pelo seu lado emocional, não se desesperando, nem ficando otimista em excesso. Não vamos comprar uma ação apenas porque ela caiu, mas sim vamos analisar os fundamentos, ver se eles são realmente sólidos e se faz sentido investir naquela ação neste momento. Afinal, o que te deixa rico no longo prazo é o seu trabalho, são os aportes constantes na sua carteira de investimentos e seguir um plano bem formulado. E era isso que eu tinha para falar aqui hoje neste vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com seus 10 mil amigos mais íntimos, de deixar seu comentário aqui embaixo, se gostou, se não gostou, se quer que eu apareça mais vezes no canal da Finclass falando de outros assuntos. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos um link para que você possa baixar o seu e-book A Arca dos Dividendos, que vai te ensinar a montar uma carteira segura para que você possa viver de renda. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Era isso, pessoal.